más que bueno, infinitamente bueno. Sabe, hermanos, a través de la radio, del programa de radio, el Señor me viene hablando de reino y ya hace bastante, ya uns 5 programas de radio estoy hablando de ese tema, del reino de Dios, de tomando el reino a la fuerza, de cómo Dios, a través de Jesús, reveló su reino, no solamente en palabras, sino en hechos, ¿verdad? Hechos de poder, de milagros, de maravillas. E quero apenas para refrescar a memória de alguns, talvez que não estejam bem ao tanto do tema, Mateus 11, versículo 12, se tienes aí, para refrescar a memória apenas. Já lo temos memorizado esto. Dice 11:12, dice Mateo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok? Mateo 11:12. Vamos a Lucas 16. Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice: la ley y el reino de Dios, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Todos se esfuerzan para entrar en ese reino. Hay que haber esfuerzo. Amén. Hay que haber decisión personal, hay que haber renuncia, hay que haber una entrega mayor, no solamente para entrar, sino para disfrutar de lo que ese reino nos puede dar. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando Jesús empieza a hablar de su reino, Él no se presentó como un líder político, no se presentó como un líder militar, ¿verdad? Mateus, el livro de Mateus apresenta a Jesus como rei, verdade? Essa é a intenção de Mateus, quando revela o Evangelho, habla de Jesus como rei. Pero os judeus entendiam que ele era rei de los judíos, e assim os romanos também le veiam a ele como rei de los judíos. Pero Jesus claramente disse que o reinado dele não era de la tierra, o reino dele estava no cielo. Ele sí era rei, pero não de um pueblo, de um tipo de pessoas ou de uma família, sino rei de todo o universo. Amém? Rei de toda a humanidade. Seu reinado abarca todo o que foi criado por ele. Como diz a palavra, por ele e para ele todas as coisas foram criadas. E seu reino abarca todo. Amém, irmãos? Então, se os que judíos esperavam um rei conforme Davi, porque também Jesus era chamado de Hijo de Davi, segundo a genealogia. Os judeus pensavam, bueno, se é Hijo de Davi, se é descendente de Davi, tem que vir com o mesmo espírito de Davi, um homem de guerra, um homem que será um rei general de guerra, um rei que vai vengar nosso povo, um rei que nos vai libertar do jugo de Roma. Assim pensavam e esperavam os judeus. E se você pensar bem, quando Judas traicionou Jesus e vendeu a Jesus, era porque amava o dinheiro? Sim, porque amava a plata. Pero mais que todo, porque Judas, ao igual que muita gente, estavam decepcionados com Jesus. Essa era a maior causa, a decepção. Porque esperavam um rei que viniera a pelear por su pueblo, que viniera a dar libertad a Israel, referente a los yugos de Roma. Pero Jesús los decepcionó según a expectativa deles, porque em nenhum momento, sendo ele rei, vino ele com espada, com lança, com jabalina, com exércitos. Não, ele era rei, pero um rei sem palácio, um rei sem corona, um rei sem família real. Amém? Um rei sem súditos nem escravos, um rei sem exército. E isto causava uma enorme decepção
entre os discípulos principalmente, porque se contendiam, se peleavam entre si, incluso contendiam com Jesus, porque não entendiam seu discurso de amor, de misericórdia, de perdão, de salvação, de dar a outra cara quando lhe golpeiam. Esse discurso não lhes caía muito bem, porque eles veiam a Jesus como de verdade hijo de Davi, el hombre de guerra. Então, incompreendido foi em sua generação, incompreendido por os suyos, por seus familiares, por seu povo, não lhe entendiam, porque não era o rei que a gente esperava. Eles esperavam um Davi conquistador, um Davi vengador. Pero Jesus tinha um discurso diferente, uma forma de manifestar-se totalmente distinta da que eles esperavam. Jesus vino sim a travar uma grande guerra, uma grande batalha. Pero a batalha de Jesus, hermanos, nunca foi contra carne nem sangue. Amém? Não vino ele a pelear contra Herodes, contra Pilatos, contra Roma ou contra os homens que oprimiam seu povo. Vino ele sim a pelear e a guerrear pero contra espíritos de maldade. Amém? Contra espíritos que mantinham seu povo escravizado em el pecado. Amém, igreja? Então, se a guerra de Jesus era mais espiritual, motivo por qual a gente não entendia, verdade? Vino a pelear sim, pero contra aqueles que mantinham em pecado seu povo, que mantinham escravizados no império da morte e do pecado. A esto vino ele pelear, não contra seres humanos, não contra os reinos deste mundo, senão contra as hostes de maldade que estavam em outra dimensão espiritual. Amém, irmãos? Esta era a intenção dele. João 18, abra tua Bíblia em João 18. Creia-me que até os dias de hoje, muita gente, diga-se cristianos, verdade? Sigue crendo e esperando um Jesus vengador, verdade? Um Jesus que venga a ser justiça contra aqueles que nos fazem a vida impossível, verdade? E oramos a vez para que Deus pese a mão sobre a gente, que Deus los trate. Creemos e seguimos crendo que Jesus é esse general de guerra que vem a pelear nossas batalhas contra os seres humanos. Estão escutando, sim ou não? Ponga cuidado da palavra. Uma frase que tu perdes, você vai. Todo o que Deus te quer falar, amém? Há muita gente pedindo a Deus vingança, amém, irmãos? Alimentando o sentimento de vingança, esperando que Deus intervenga em suas situações, às vezes familiares, de relações humanas, crendo que Jesus é esse general que vem para pelear batalhas humanas, e não é a isso que ha venido ele. Me está entendendo, sim ou não? Não. João capítulo 18, estava ele delante de Pilatos, e o versículo 33 disse Pilatos: então Pilatos volvió a entrar en el pretório e chamou a Jesus e lhe dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Disse Pilato: ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Amém? Aí havia todo tipo de sentimento en el coração de aqueles que entregaram a Jesus. Sentimentos de envidia, de ódio, porque Jesus predicava todo o contrário de lo que eles creiam. Jesus não vino, disse ele, para abrogar a lei, para eliminar e anular a lei, sino para cumprirla. Pero não cumprirla e não hablar de la lei conforme a lo que eles já haviam memorizado por anos, a lei de Deus, a Torá e todos os livros que estavam aí. Jesus trajo uma revelação da mesma lei. Não volvió a escrever uma nova lei, senão a la lei já escrita e já conhecida. Ele traz uma revelação de lo que estava oculto aí, que eles não entendiam. E esta revelação era o que chocava o coração deles. Amém? Era o que chocava. Então, se há sentimentos diversos aqui, verdade? Não queremos a esse, aunque diga que entendamos nós outros que ele é rei de nós outros, não o queremos vivo, que lo matem, que lo crucifiquem, que los deem aí perdido e que desapareça de nosso caminho, verdade? Imagine-se você. Diziam que era rei de eles, sin embargo lo mandaram matar. Por quê? Porque esse rei não calificava, esse rei não cumpria as expectativas que eles tinham de um rei. Amém, igreja? Então, se para Jesus não era o império romano a ser combatido, senão o império do pecado e da morte. Esse império ele venceu na cruz, sim, Senhor. Por essa razão não traía ele espada nem lança. Su poder e autoridade estava em su nombre. Amém, igreja? Su poder e autoridade estava em su palavra e na comunhão com o Padre. Aí estava o poder e a autoridade de Jesus. Amém? Sus armas eram a obediência, a humildade e a submissão à vontade de su Padre. Quantos dizem amém a este? Aleluia. Filipenses 2, de 5 a 11, habla muito claro disso, verdade? Diz que o qual, sendo em forma de Deus, não estimou eu ser igual a Deus, verdade? Como coisa a que aferrar-se. Amém, igreja? Diz que estando na condição de homem, se humilhou, disse a palavra, amém? Diz que se humilhou a si mesmo, sendo-se obediente hasta a morte e morte de cruz. Isso, hermanos, essa atitude, esta manifestação de um rei em aquele contexto não causava, não qualificava para eles. Um rei que se deixava arrestar, prender, manipular, golpear, verdade? Humilhar, blasfemar. Que rei é este que teremos nós outros, verdade? Que vem com esse discurso de amor, de comunhão e salvação. Pero Jesus, hermanos, cumplia em si mesmo lo que anos depois dijo Paulo em o capítulo 10 de 1 Coríntios. Abra tua Bíblia aí. Capítulo 10, 1 Coríntios. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos a ver aqui. Não é 1 Coríntios, não, é 2 Coríntios, ok? 2 Coríntios, capítulo 10. Lo que o apóstolo Paulo predicou e escreveu aqui na carta de los Coríntios era que Jesus viveu. Disse versículo 3, 10, 3: Pues aunque andamos em la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém? As armas de la milícia de Jesus não eram carnales como eles esperavam. Amém? Glória a Deus. Eram poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia. Jesus viveu isto muito antes de Paulo escrever. Amém? Glória a Deus, irmãos. Jesus nunca se deixou convencer, nunca se deixou pensar, não, de verdade que ser rei aqui é bueno, verdade? Tener um povo que me obedeça. Se eu me meto a pelear contra Roma, vou ter um grande exército, me vão dar um grande palácio, verdade? Vou ter toda a gente prostrada diante de meus pés, porque vão entender que eu sou grande poderoso. Pero Jesus nunca se deixou levar por esses sentimentos. Amém, irmãos? Su glória la deixou no cielo e vino em carne humana. E em carne humana sofreu toda afrenta, toda blasfêmia, toda humilhação. Em nenhum momento passou em sua mente crescer-se, sentir-se grande e dizer: Padre, dá um pouco de minha glória para defender-me desta gente. Nunca. Alô? Alô, igreja? Nunca. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar, sendo homem, 100% homem, aunque 100% Deus também. Amém, igreja? Então, Jesus sofreu em carne própria lo que su mesmo Padre desde os tempos antigos, desde o princípio da humanidade, su Padre viveu e su Padre enfrentou. Que foi que o Padre enfrentou? Estando no céu, irmãos, sofreu sempre o rechazo do ser humano. O ser humano sempre rechazou o governo de Deus, nunca aceitou o governo de Deus. Quando você lê 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, havia um sistema de governo nesse entonces, e o sistema de governo não era a democracia, amém? Que nós conhecemos aqui, não era a monarquia, não, era a teocracia. Diga comigo, teocracia. Teo, do grego, Deus, amém? Cracia, sistema de governo. Teocracia é o governo de Deus. Amém, igreja? Como era o governo de Deus? O profeta era o sacerdote, era o governo. Amém? Este homem se chamava Samuel. Glória a Deus. Samuel era o juez, Samuel era o profeta e Samuel era o sacerdote, tipo de Cristo, verdade? Pero Samuel se puso viejo, hermano, envelheceu o homem e já não tinha ele mais o controle de seus próprios filhos. Então se disse, no versículo 1 diz: aconteceu que, havendo Samuel envelhecido, puso a seus filhos por jueces sobre Israel, e o nome de seu filho primogênito foi Joel, e o nome de segundo Abias, e eram jueces em Berseba. Pero não anduvieron os filhos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en sus caminos. Portanto, constituye-nos agora um rei que nos juzgue como tienen todas as nações. Amém, igreja? A causa, evidentemente, da perversão de los hijos de Samuel, que foram puestos de jueces, de alcalde, de governo em algum lugar, e perverteram o juízo, e eram homens corruptos, não seguiram o caminho de seu padre, que era um homem santo. Então, se a gente se rebelou e mirou
passou a mirar as diversas nações vecinas. Todas teriam seu rei, todas teriam sua família real, todas as nações teriam seu grande exército, todas as nações teriam aquela honra da família real, do rei, daquela coisa toda. Então se pensaram, queremos um rei conforme as nações têm. Diz o versículo 6: pero não agradou a Samuel esta palavra que disseram: dá-nos um rei que nos juzgue. E Samuel orou a Jeová. E dijo Jeová a Samuel, veja o que dijo Deus a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amém? Qual é a excusa que buscaram eles? É que tus filhos são corruptos. É que Samuel, tu já estás viejo, não pode mais governar sobre nós outros, e tus filhos não sigam o mesmo caminho tuyo. Então, se queremos um rei conforme tem os vecinos por aí, as nações que conhecemos. Pero Deus, em nenhum momento dijo de verdade, Samuel, tus filhos não sirvem, de verdade, Samuel, tu estás viejo. Não. Deus mostrou claramente o coração do povo. Amém, igreja? E aí queda por terra todo argumento humano que nós outros dissemos: já não vou a seguir por aqui porque fulano, porque sultano, já não vou a congregar porque o pastor caiu em pecado, então se me vou. Sabe, sempre buscamos uma excusa, já não sigo mais nesse lugar, porque aqui a gente tem isso, a gente tem outro, e as situações por aí, e são as excusas que nós outros buscamos para não seguir no caminho de Deus. Me está entendendo, irmãos? Sempre vamos ter uma excusa, e Deus desbancou todo tipo de argumento humano e foi claro. Alô, igreja? Falou do que estava no coração do povo, disse: não te han desechado a ti, aunque tengas problemas, aunque tus hijos tenham problemas, pero eu desechar não foi de ti, foi de mi governo. Me han desechado a mim para que não reine sobre eles. Alô, igreja? Repito. Quando discute a gente com argumentos dizendo não, porque isso, porque aquilo, porque nesse lugar sucede isso, porque allá sucede outra coisa, porque tal igreja tem isso, porque tal pastor não sei o que, e não sei o que. Não, ouvir essas excusas, irmão, amém? Ouvir esses argumentos, amém? Mas bem, não siga a corrente a gente que vem com esses argumentos, porque o que querem muitas vezes é buscar simpatizantes às suas ideias, amém? Como Absalão, acalentava o ouído da gente para levantá-los todo contra seu padre Davi, amém? Deus conhece o coração e sabe por que muitas vezes a gente deixa o que está fazendo, abandona a posição onde Deus les puso. Não é por nenhuma situação humana, às vezes é porque o coração não está em Deus. Disse Deus: não te han desechado a mim, Samuel, tenha paz, não te deprima por isto, és a mim que han desechado. Pero sabe o que disse o Senhor, irmãos? Siga lendo o versículo 8: conforme a todas as obras que han hecho desde o dia que eu saquei de Egipto, aleluia, hasta hoje, dejando-me a mim e sirviendo a dioses ajenos, assim hacen também contigo. Alô? Ai. Então seu problema era mais anterior, verdade? Não era porque Samuel estava viejo, não era porque... Não. Amém? Repito, ouvir esses argumentos, não lhe siga a corrente. Quando a gente te busca para falar mal de um pastor, falar mal de uma igreja e argumentar um montão de excusas, não lhe haga caso, não preste tus ouvidos, não te deixes contaminar, amém? Pida a Deus sabedoria, que Deus te revele o coração da pessoa para ver que há por detrás de esto. Alô, igreja? Aqui claramente disse Deus: não, Samuel, tranquilo, o problema deles vem desde o tempo que eu saquei ali atrás, amém? Nunca han sido sanados, nunca han sido liberados, nunca de verdade se converteram a mim. Essa é a realidade,
Alô? Agora pues, oye su voz, mas protesta solenemente contra eles, e muestra-lhes como les tratará el rei que reinará sobre eles. Aleluia. E refirió Samuel todas as palavras de Jehová ao pueblo que lhe havia pedido o rei, e dijo pues: assim hará el rei que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, los pondrá em sus carros e em su gente de a caballo, para que corram delante de su carro, ou seja, que vayam a la guerra sem muertos, e nombrará para si jefes de miles e jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que arem sus campos e que cieguen sus meses, e a que hagan sus armas de guerra e los pertrechos de sus carros. Tomará também a vuestras hijas, para que sejam perfumadoras, cocineras e amassadoras, las de pão caseiro por aí, Asimismo, aleluia, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas. Aleluia. Sigo leyendo, me detengo aqui, sim ou não? Alô? Para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes e vuestros asnos, e com eles hará suas obras. Diezmará também vuestros rebanhos, e sereis seus servos. Amém? E clamareis aquele dia a causa de vuestro rei, que os habreis elegido. Mas Jeová, que diz aí? Diga duro aí, abre duro, que diz aí? Não os responderá. Que lhe parece, irmão? Quando clame por lo que tu has pedido, que se ha vuelto um jugo sobre ti, o Senhor cerrará seus ouvidos e não escutará tu clamor. É o que está dizendo aqui, irmãos. Aleluia. Pero o pueblo não quis oír a la voz de Samuel e dijo: não, sino que habrá rei sobre nosotros, e nosotros seremos também como todas as nações. E nuestro rei nos gobernará, e saldrá delante de nosotros, e hará nuestras guerras. Que ilusão, verdade, irmãos? O primeiro rei, quem foi? Saúl. Nunca peleou nas guerras de seu povo. Quando teve que enfrentar Goliat, se escondeu. Era o rei que eles queriam. Amém, igreja? Ai, que tremendo, verdade? Como a Bíblia é tremenda, como a palavra desbanca todo argumento humano. Amém, igreja? A gente vem com argumentos e crê que vai convencer a Deus, verdade que sim? Não, para nada. Veja o primeiro rei que eles tiveram, irmãos, veja. 1 Samuel capítulo 15, mesmo livro. Quem foi o primeiro rei? Saúl, verdade que sim? Quem era Saúl? Diz que era um homem guapo, fortachão, verdade? Diz que de los ombros para arriba não havia nadie como ele em Israel, andava assim por em cima de los demás, tinha cara de rei, presença de rei, pinta de rei, aparência de rei. Amém? É verdade que sim? A gente dizia: esse é o rei que queremos, esse que vai pelear nossas guerras. Pero que quero dizer uma coisa nesta manhã, irmãos. Saúl foi um homem elegido não por Deus, senão por el mesmo povo. E Deus les deu um rei a eles conforme o coração do povo. Então se diga comigo assim: Saúl era um homem segundo o coração do povo. Amém? Conforme estava o coração do povo, Deus preparou um rei. Esse é o rei de Deus, assim está. Amém? Um rei, irmãos, que disse a palavra que nunca escutou a voz de Deus, aunque teve experiências reais com Deus, foi visitado por Espírito Santo,
profetizó entre los profetas, tuvo experiencias espirituales, pero nunca se convirtió realmente a Dios. Amén. Aunque tuvo experiencias extraordinarias con el Espíritu de Dios. Entonces ele desobedece a Deus. Eu disse versículo, capítulo 15, verdade? Isso foi. Vamos a ver então. Aleluia. Aleluia, onde estamos? Aleluia, capítulo 15. Capítulo 15 do mesmo livro. 1 Samuel, aleluia. Diz que esse homem desobedeceu a Deus, foi à guerra e Deus disse que tinha que matar o rei inimigo chamado Agag. E ele não matou o homem, perdonou o homem e fez isso de toda a riqueza que tinha o homem. Isso não agradou a Deus. Disse capítulo 15, versículo 20. Leia depois todo o capítulo para entender o contexto, está vendo? Não vou ler todo o capítulo. E Saul respondeu a Samuel: antes bem, eu obedecido à voz de Jeová e fui a la missão que Jeová me enviou, e he traído a Agag, rei de Amaleque, e he destruído a los amalecitas. Mas el pueblo tomou del botín ovejas e vacas, las primicias del anatema, para oferecer sacrifícios a Jeová tu Deus em Gilgal. E Samuel dijo: se complace Jeová tanto em los holocaustos e vítimas, como em que se obedezca as palavras de Jeová. Ciertamente el obedecer es mejor que os sacrifícios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amém? Em outro passagem mais para trás, você vai ver que o profeta se foi a um lugar e disse: Saul, espera-me aí, e venho em 7 dias para apresentar holocaustos ao Senhor. Sin embargo, o povo começou a pressionar a Saul, dizendo: o profeta não vem nunca, não chega nunca, os inimigos estão aí querendo matar-nos, temos que apresentar sacrifício ao Senhor para que nos dê vitória na guerra. Então Saul le hizo caso ao povo e apresentou sacrifício ao Senhor. O que lhe parece? Ele não era sacerdote, era apenas rei, não tinha a prerrogativa e o privilégio de fazer esse tipo de trabalho, de subir ao altar de Deus e apresentar sacrifício. Deus se enojou e disse que cortou o reinado dele nesse momento. Amém, igreja? Então estamos entendendo que era um homem segundo o coração do povo. Disse que ele, versículo 24, 15, 24 que estamos lendo, disse: então Saul disse a Samuel: eu he pecado, pois he quebrantado o mandamento de Jeová e tus palavras, porque temia o povo. Está escrito aí, sim ou não? Porque temia o povo e consentia a voz de eles. Perdona, pois, agora mi pecado e volve comigo para que adore a Jeová. Amém? Não era um homem de autoridade, não era um rei que tinha autoridade, não era um rei que tomava as decisões mais importantes em momentos de situações de aflição e problema em seu reino. Ele seguia a corrente do povo, o que o povo dizia, lhe pressionava e ele: bueno, hagamos algo, como que para cair bem a gente, as pessoas tomam decisões, sim ou não? Saul, para cair bem a gente,
disse para agradar ao povo, escutou a voz do povo e tomou a decisão equivocada. Então, se não era um rei segundo o coração de Deus, senão um rei segundo o coração de seu mesmo povo. Amém, igreja? Tu e eu, nesta manhã, temos a possibilidade de decidir como será nosso coração. Amém? Se nosso coração, se nossa mente, se nossa maneira de caminhar com Deus será segundo o que disse o povo ou segundo o que disse Deus para nós outros. Amém, igreja? Porque segundo disse o povo, bueno, o povo vai dizer um montão de coisas. O povo te vai dizer que tu eres religioso, ¿verdad? E a lo mejor deje isso, já não siga mais em isso, ¿verdad? Vamos a los toros, vamos a la fiesta, está todo domingo metido na igreja, ¿eh? Vamos fazer algo diferente. O povo te pressiona, o povo te apresenta prato de lenteja e tu tens que decidir, sim ou não? Saúl passou por esto, pero como seu coração não estava em Deus, sino em agradar ao povo, se deixou levar e decidiu segundo o que o povo queria. Amém? Diga comigo assim: eu serei um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Não como Saúl, que era segundo o coração do povo. 1 Samuel, mesmo capítulo, mesmo livro, capítulo 13. Mesmo livro. La guerra contra os filisteus. Na história que eles dizem que Saúl apresentou o holocausto, veja o que disse, versículo 6, ok? Quando os homens de Israel vieram que estavam em estrecho, porque o povo estava em aperto, se esconderam em cuevas, em fossos, em penhascos, em rocas e em cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão a la tierra de Gad e de Galaad, pero Saúl permanecia aún em Gilgal, e todo o povo ia atrás dele, temblando, amém? Temblando de medo, e iam à guerra. Veja o que diz, hermanos, versículo 8: e esperou 7 dias, conforme ao prazo que Samuel havia dito. Pero Samuel não venia a Gilgal, e o povo se que diz aí, desertava. Amém? E o povo que estava na guerra com Saúl disse: não, meu profeta nunca chegou, vamos, se deram a fuga, abandonaram o rei em meio da guerra. Então disse, versículo 9: então dijo Saúl: trae-me holocausto e ofrendas de paz, e ofereceu o holocausto. E quando ele acabava de oferecer o holocausto, e aqui Samuel venia, e Samuel saiu a receber-lhe para saludar-lhe. Saúl, Então Samuel disse: que has hecho? E Saúl respondeu: porque vi o povo que se me desertava, e que tu não venias dentro do prazo señalado, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, me dije: agora descenderão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu não he implorado favor a Jeová, me esforcei pois e ofereci holocausto. Que lhe parece, Uma vez mais, pressionado por o povo, pressionado por a circunstância, não tuvo fé suficiente para esperar em Deus. Então Samuel disse a Saúl: loucamente has hecho, não guardaste o mandamento de Jeová tu Deus, que ele te havia ordenado, pois agora Jeová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para sempre, mas agora tu reino não será duradouro. Jeová se ha buscado um varão, diga comigo: Jeová se ha buscado um varão
que diz aí? Um varão conforme a seu coração, ao qual Jeová há designado para que seja príncipe sobre seu povo, porquanto tu não has guardado lo que Jeová mandou. Amém? Aí já sabemos o que passou. Veio o segundo rei chamado Davi. Bueno, Davi sim era um homem segundo o coração de Deus, verdade que sim, irmãos? Quando Deus desechou a Saul, digo, já é levantado outro, já tenho outro para substituir-te. Amém? Quando Deus mira teu coração e mira meu coração, e vê que em meu coração já não há mais fidelidade, já não há mais compromisso com Deus, já não há mais integridade com as coisas do Senhor, e o Senhor disse: bueno, já não queres? Levantarei outro conforme meu coração. Vamos estar entendendo, irmãos? Alô? E Deus lo hace, como lo hace. Não é que Saul morreu, não é que Saul estava enfermo, não, é porque era desobediente, era porque era um homem segundo o coração de seu povo, não escutava a Deus, não seguia as ordens do profeta, simplesmente fazia a coisa que lhe dava na roupa, verdade? Deus levanta outro, levanta Davi. Pero Davi não era um homem perfeito, é verdade que sim, irmão? Não era. Davi, irmãos, era um homem lleno de pecados, cometeu pecados gravíssimos, pecados de los quais nem o mesmo Saul cometeu, Davi sim cometeu. Pero Deus seguia dizendo: Davi é um homem segundo meu coração. Aleluia. Sabe por quê? Porque Davi tinha virtudes que Saul não tinha. O arrependimento genuíno, o desejo profundo de quebrantar-se e volver-se a Deus quando cometia algum erro. Era um adorador, era um homem de Deus que não apenas escrevia salmos e poesias a Deus, senão que de verdade seu coração estava entregado a Deus. Amém? Não quitava de ele suas debilidades, não, estavam aí nele as debilidades, e muitas vezes pecou por suas debilidades, pero reconhecia seu erro e se volvia a Deus, se quebrantava, se humilhava diante de Deus, e Deus volvia a levantá-lo. Amém, igreja? Amém? 7 vezes caiu justo e Deus o levantará. Davi caiu muitas vezes, muitas vezes. Quando escreveu o Salmo 51, vamos ler aí, Salmo 51. Não vamos a ler todo, pela uma parte desse salmo. Esse homem que pecou, que desobedeceu muitas vezes, pero que Deus o levantou para pelear as batalhas de Deus. Amém? Batalhas estas que Saul se atemorizou, se amedrentou e se escondeu. Davi não, Davi deu a cara. Amém, igreja? Que confiava em Deus. E quando escreve o Salmo 51, eu te pido, leia em tua casa esse salmo, e Deus te vai falar profundamente. E a petição dele, e o clamor dele diante de Deus é: tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia, conforme a multitude de tus piedades, borra mis rebeliones, lava-me mais e mais de minha maldade, limpa-me de meu pecado, porque eu reconozco mis rebeliones. Amém, irmãos? Ele reconhecia seu pecado, reconhecia suas rebeliones, reconhecia que às vezes se desviava do caminho do Senhor e caía no pecado, pero luego se volvia a Deus e reconhecia seu erro e pedia a Deus: purifica-me com hisopo, lava-me, serei mais branco que a neve. Aleluia, glória a Deus. Não me eches de delante de ti, não quites de mim tu espírito. Aleluia. Amém, irmãos? Esse homem, que era um homem de verdade, segundo o coração de Deus, reconhecia seus erros e se volvia a Deus. Amém, igreja? Que tu e eu podamos caminhar bajo esse exemplo, reconhecendo nossas debilidades, reconhecendo que não somos perfeitos e que pecamos muitas vezes, mas se há verdadeiro arrependimento em nosso coração,
Se há um quebrantamento genuíno em nosso coração, Deus nos perdona e nos vuelve a levantar. Amém, igreja? E o terceiro rei, para terminar, irmãos, Salomão. Ai, ai, ai. Diga comigo assim: Saúl, homem segundo o coração do povo. Davi, homem segundo o coração de Deus. Amém? Diga comigo: Salomão, homem segundo seu próprio coração. Aleluia. Salomão começou bem, teve um encontro com Deus por mais de uma vez, lhe pediu a Deus sabedoria para governar o povo, construiu o templo que Davi não pôde construir, recebeu de Deus muito mais do que havia pedido a Deus, não somente sabedoria, riquezas e bens e fama, todo Deus lhe deu. Deus lhe deu paz a Salomão. Leia a Bíblia e não vai haver Salomão na guerra. Não houve guerra no tempo de Salomão, porque todas as guerras havia peleado Davi, e quando Davi passa o reino a Salomão, havia paz em meio do povo. Amém? Não haviam guerras. E o nome de Salomão tem a ver com paz, homem de paz, Deus de paz. Amém? Então, resulta que esse homem que começou bem, com o passo do tempo, disse a palavra, que começou a multiplicar riquezas. Amém? Mais allá da riqueza que Deus lhe havia dado, havia uma riqueza que não era proveniente de Deus. Havia uma riqueza que era proveniente de acordos militares, de acordos com outras nações, com mulheres paganas que lhe casavam, com dotes que lhe davam. Então ele foi enriquecendo aún mais, mas allá de lo que Deus lhe havia dado. Então ele multiplicou riquezas. Disse também que multiplicou cavalos e multiplicou mulheres. Amém, igreja? Precisamente três coisas dela que a lei advertia que o rei devia evitar. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17. Veja que tremendo isso. Deuteronômio 17. Versículo 14, que diz aí: instruções acerca de um rei. Quando hajas entrado em la tierra que Jeová tu Deus te dá, e tomes possessão de ela, e la habites, e digas: pondrei um rei sobre mim. Já Deus sabia que o coração do povo ia pedir rei, verdade? Como todas as nações que estão em meus alrededores, certamente pondrás rei sobre ti, ao que Jeová tu Deus escolhiere. De entre tus hermanos pondrás rei sobre ti. Não podrás poner sobre ti a homem estrangeiro, que não seja tu hermano. Pero, veja o que diz aí, hermanos: ele não aumentará para si cavalos, nem hará volver ao povo a Egipto, com o fim de aumentar cavalos, porque Jeová os ha dicho: não volvais nunca por este caminho. 17. Não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie. Depois, nem plata nem ouro amontonará para si em abundância. E quando se siente sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um livro, uma cópia desta lei. Amém? Del original que está ao cuidado de los sacerdotes levitas, e lo tendrá consigo, e lerá em ele todos os dias de sua vida,
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para poner por obra, para que não se eleve su coração com soberba, com orgulho, com altivez, alô, sobre seus hermanos. Salomão escravizou seu próprio povo, leia a história. Ele hizo su mismo pueblo de esclavo, com muitos impuestos e coisas que cobravam de la gente. Dice: ni se aparte del mandamento a diestra ni a siniestra, a fim de que prolongue sus dias em su reino, él e sus hijos em meio de Israel. ¿Qué le parece? ¿Querían rey? ¿Iban a tener rey? Sí. Y Salomón empezó bien, pero su corazón se inclinó a 3 advertências que Deus já havia dicho: que não devia amontonar cavalos, não devia amontonar e multiplicar mulheres e nem riquezas. Amém? 3 áreas que Deus sabia que seriam áreas conflitivas na mente de um rei, no coração de um rei. Cavalos, por quê? Os cavalos eram vistos como instrumento de guerra. Os cavalos eram instrumentos de guerra, como nós hoje temos tanques, aviões por aí, assim eram os cavalos. Um rei, quanto mais cavalo tinha, mais poder de guerra tinha. Então, se Salomão multiplicou cavalos, como quem se preparava para uma guerra, pero Deus nunca falou de guerra em Salomão, nunca. Para que a soberbia, para que a altivez de comprar armas de guerra se não havia guerra? Alô? Isso enojou o coração de Deus, multiplicou riquezas que não eram as que Deus havia dado. E a questão das mulheres, nem para quê, verdade? Bom, amém, igreja? 700 mulheres, 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis 11. ¿Lo tiene? Versículo 1, 11:1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Veja com quem ele casou, hija de Faraón, a muitas mulheres estrangeiras, a las de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, a las Eteas, gentes de las quais Jehová havia dicho a los hijos de Israel: não os chegareis a ellas, ni ellas se chegarão a vosotros, porque certamente harão inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntou Salomão com amor. Alô? Que lhe parece? Tuvo 700 mulheres reinas e 300 concubinas, e suas mulheres, que diz aí, desviaram seu coração. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Claro que sim, verdade que sim. E quando Salomão era já viejo, suas mulheres inclinaram seu coração tras deuses ajenos, e seu coração não era perfeito com Jeová, seu Deus, como o coração de seu padre Davi, porque Salomão seguiu a Astarot, diosa de los sidônios, e a Milcom, ídolo abominável de los amonitas. E isso Salomão lo malo ante los ojos de Jeová, e não seguiu cumplidamente a Jeová como Davi, seu padre. Então edificou Salomão um lugar alto a Quemos, ídolo abominável de Moabe, en um monte que está em frente de Jerusalém. Olha, mira só. E a Moloque, hijo abominável de los hijos de Amon. Assim isso para todas suas mulheres estrangeiras, las quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Se enojou Jeová contra Salomão, porquanto seu coração se havia apartado de Jeová, Deus de Israel, que se lhe havia aparecido 2 vezes.
e le havia mandado acerca de esto que não siguiese a deuses ajenos, mas ele não guardou lo que mandou Jeová. E dijo Jeová a Salomão: porquanto ha habido esto em ti, e não has guardado mi pacto e mis estatutos que eu te mandei, romperé de ti el reino e lo entregaré a tu siervo. Amém, igreja? Então, se Saúl era um homem segundo o coração do povo, Davi um homem segundo o coração de Deus, Salomão era um homem segundo seu próprio coração. Seguiu seus desejos, seguiu seus pensamentos, sua soberbia, sua altivez, suas ganâncias, sua riqueza. Hemos leído em Deuteronômio que Deus havia dito que o rei teria que, quando sentar no trono, escrever uma cópia da lei. Amém? Para que leyera todos os dias, para não desviar-se. Quais foram os livros que escreveu Salomão? Escreveu Provérbios, sim? Escreveu Eclesiastes e escreveu Cantares. Amém? Mas não escreveu uma cópia da lei para não desviar-se. Me está entendendo? Se você estuda a sequência desses livros que ele escreveu, em que momento de sua vida escreveu ele esses livros? O primeiro em momento de sua juventude, de sua fortaleza, verdade? Depois, quando já estava adulto, vendo as cabeçonadas que havia cometido, e por último escreve um livro lamentando todos os erros cometidos. Que será de mim quando me muera? E todo o que é construído, quem vai governar? Se acorda de Eclesiastes, ele reclamando? Amém, irmãos? Le digo uma coisa, irmãos, para terminar. Toda vez que o ser humano tratou de assumir seu próprio governo, teve um grande fracasso em sua vida. Amém? Tanto Saúl como Salomão, que não seguiam o coração de Deus, se perderam porque nunca obedeceram a Deus. Aunque tiveram experiências com Deus, ambos tiveram experiências com Deus, tanto Saúl como Salomão, mas não permaneceram firmes com Deus. Amém? E porque não foram fiéis com Deus, Deus os desechou e pôs outro em seu lugar. Amém, igreja? Glória a Deus. Guarde em teu coração essa palavra nessa manhã, porque estou seguro que Deus nos falou muito forte. Sim ou não, irmãos? Ponga-se de pé nesse momento, amém? E haga um pacto com Deus aí onde tu está. Cerra os olhos nesse momento. Haga um pacto com Deus. Eu quero dizer, irmãos, que tu e eu, sim, vamos a ser pressionados por a sociedade. Sim, vamos. A gente vai querer que nós outros sigamos o que hacen eles aí fora. Porque todo mundo lo hace, porque é bonito, porque está na moda, verdade? E pressionados por a sociedade e por o povo, nós outros, a vezes, olvidamos da lei de Deus. Às vezes estamos buscando conselho de gente que não sabe nada do reino de Deus. Amém? E esse impio, muitas vezes, a vecina impia, o parente, o familiar impio, que é o que nos dá conselho para tomar decisões dentro do reino. Está entendendo? Alô? Amém? O que lhe parece? Assim era Saúl. Escutava a Deus, ao povo, e ignorava o conselho de Deus. E quando tomava a decisão, era a pior decisão tomada. Salomão, de igual maneira, começou muito bem com Deus, como muitos de nós outros. Começamos bem e motivados e contentes e dizendo: sim, que é certo, agora sim que vou crescer, agora sim que vou alcançar em Deus meus sonhos, agora sim que le vou servir hasta que me muera. Sim ou não? Assim votos a gente assim, sim ou não? Pero o primeiro problema e circunstância se olvida de los votos.
Se olvidam das promessas que han hecho echando un ojo por aquí, alô, verdade? E se desviam e se apartam e erram todo, e Deus só os observa e diz: eu sabia, eu conhecia tu coração. Amém? Se queres uma referência, se queres um exemplo a seguir, e digo não ao 100%, ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Evidentemente não vai tomar uma referência ao 100% a Davi, que cometeu coisas muito feias. Pero diga: Senhor, tenho minhas debilidades, meus problemas, pero limpa meu coração, lava-me com hisopo. Amém? Purifica-me. Glória a Deus. Cerra os olhos aí, glória a Deus, conversa com Deus aí, amém? Quando eu digo cerra os olhos, é para que te concentres em no que estás fazendo, amém? Que haja concentração, que tu ores, converse com Deus em espírito, ou em palavras fluídas, pode falar, não é problema. Mas diga a Deus: se há algo em meu coração que não te agrada, se há algo em meu coração que me ha hecho desviar, apartar-me de tu propósito, se há algo em meu coração que me ha hecho olvidar das promessas, se há algo em meu coração que me ha hecho olvidar de los votos que he hecho delante de ti, pelo que dije que iba a ser, de como seria mi vida, se há algo em meu coração que me ha roubado a paz, a tranquilidade, se há algo em meu coração que me ha apartado do serviço da obra do Senhor, Senhor, toma meu coração nessa manhã, lava, limpa, purifica, quita toda impureza, todo sentimento humano, todo conservo de impio que me ha governado, que me ha guiado. Aleluia. Oh, aleluia. Escutamos voz do impio para tomar decisões de reino. O que é isso, irmãos? O que o impio vai entender das coisas de reino? Absolutamente nada. E sem embargo, vamos nós outros buscar conselho em o mundo para tomar decisões de reino. Senhor Deus, perdona-nos nosso coração, amado Deus. Perdona nossas vidas, porque hemos pecado contra Ti, contra a Tua palavra. Nos hemos olvidado, Senhor, do pacto hecho contigo desde o princípio. Nos hemos olvidado de los votos que hemos hecho, de lo que ha salido de nuestra boca, amado Deus. Nos damos conta que nosso coração não estava, amado Deus, e todavia não está conforme ao tuyo. Pero o Senhor nos dá sempre a oportunidade de volvermos a Ti, de arrepentir-nos genuinamente, de quebrantarmos delante de Ti, para que não sejamos como estes homens desechados, amado Deus, depois de haver alcançado posições de eminência e de bendição, cayeron de la gracia, cayeron de la bendición, les fue quitada a possibilidade de seguir crescendo em Deus, seguir avançando, seguir prosperando, porque seu coração não estava em Deus. Converse com Deus aí, igreja, onde está, e diga: Senhor, se meu coração me ha hecho desviar, se meu coração me ha hecho apartar de tus caminhos, de tu propósito, ajuda-me a volver. Eu quero volver ao primeiro amor, aleluia. Eu quero volver às primeiras obras. Eu quero volver a caminhar em obediência, sujeito a tua palavra e a tua ordenança. Que seja a tua vontade, amado Deus, a que me governe. Que seja a tua palavra que me guie, amado Deus. Perdona a nossa vida, perdona o nosso coração. Perdona o que hemos feito e não te ha agradado. Ajuda-nos a seguir firmes em tu propósito. Como disse Davi, lava, limpa, purifica nosso coração, para que podamos agradar-te, para que podamos ser fieles a ti, e que o inimigo não tenha ventaja, nenhuma ventaja contra nós outros, amado Deus, e podamos permanecer íntegros, fieles a tu mandato, fieles a tu chamado,
Que todo aquele, amado Deus, que não te agradou e não te agrada, seja quitado de nosso coração, seja de verdade quitado de nosso coração. Não queremos desagradar-te, queremos, amado Deus, que tu glória siga derramando-se em nós outros, que as virtudes de Deus sejam as que vamos manifestar ao mundo, que não sejamos confundidos com o mundo, que mas bem de nossa boca saia conselho para eles, e não eles conselho para nós outros, porque tu nos has dado a sabedoria do céu, mas sabedoria teremos nós outros em tua palavra, que os conselhos de impíos, que lo hacen é pervertir, amado Deus, a verdade de Deus. Em nome de Jesus, amado Deus, ajuda-nos a caminhar firmes, a ser homens e mulheres de Deus fieles a Ti, amado Deus. Não queremos desagradar-te, não queremos que a ira de Deus se abata contra nós outros, queremos permanecer firmes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Oh, aleluia, Senhor, oh Deus. Siga conversando com Deus aí. Pida-lhe perdão se has desobedecido a Deus. Ele te vai perdonar, claro que sim. Oh, aleluia. Santo. Deja que se escuche tu voz cantar.
Deus.